A graça e a paz do Senhor, amados. Uma boa noite a todos. Que Deus venha abençoar cada um de nós, hoje e sempre. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis. Continuando o nosso estudo, hoje vamos tratar no capítulo 1. Vamos falar hoje de um dos temas, claro, mais marcantes do livro de Gênesis. Possível não saber que em Gênesis se trata desse assunto, que é a criação. Então nós vamos ler Gênesis 1, dos versos 20 a 27. Gênesis 1, vamos ler a partir do verso 20, que diz assim: Disse também Deus: Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor Jesus, nos fala nessa noite sobre os princípios daquilo que, como o Senhor iniciou todas as coisas. Pedimos que o Senhor possa esclarecer a nossa mente, trazer a nós a mensagem, a palavra dessa noite. Pedimos que o Senhor possa falar conosco, segundo a tua sabedoria. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem se sentar. Bom, está aqui um dos trechos que nós lemos, um dos versos, né, desse slide. Queria que vocês reparassem que eu vou tratar um pouco mais à frente, bem mais à frente, mas eu vou tratar do que ele fala aí. Veja só o verbo que ele utiliza. E disse Deus: produza a terra. Nós vamos ver que os verbos utilizados aqui nesse capítulo, nesse trecho que nós lemos, não é apenas um, o verbo criar. Veja aqui que ele usa o verbo produzir, produza a terra, seres vivos de acordo com as suas espécies e assim por diante. Bom, queridos, o que tem acontecido, né? A evolução humana levou o ser humano a estudar cada vez mais as coisas que existem. E surgiu, então, séculos atrás, a ciência, que vem estudando os vários ramos, né, da vida humana, da existência dos seres. E um desses ramos é a biologia, que estuda justamente, é o ramo da ciência que estuda a vida, que estuda os seres vivos em geral, não apenas, como essa figura mostra, né, não apenas os animais, mas também os vegetais, os seres vivos em geral. Agora, a biologia, assim como todas as ciências, era um dos ramos da inteligência humana, né, do estudo humano, enquanto a teologia estudava outra coisa. O problema é que esses dois ramos, a biologia e a teologia, acabaram entrando em choque, um choque, ao meu ver, muito desnecessário, como nós vamos ver. Isso ocorreu principalmente a partir de 1859, quando foi publicado esse livro famosíssimo, né? Livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, né, cujo título original, na verdade, é sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. Então, essa é a grande contribuição à ciência deste homem, Charles Darwin, que viveu
de 1809 a 1882. Eu quero trazer esse tema, porque primeiro faz parte da nossa questão do estudo de Gênesis, e segundo, porque muitas vezes uma pessoa tem uma fé na sua infância, na sua adolescência, mas quando chega à faculdade, encontra-se, depara-se com certos conhecimentos que muitas vezes abalam a sua fé cristã. Isso pode acontecer com uma pessoa ou com um filho da pessoa. Então é importante nós sabermos ter uma base sólida e não nos abalar, porque achando que a ciência, que as escrituras é algo mágico, e a ciência, sim, que tem a resposta verdadeira e fundamentada das coisas. É importante nós analisarmos o que está se dando aqui para a gente não perder a fé por uma questão totalmente alheia à fé. Então, esse livro, A Origem das Espécies, que explica como, a partir de seres bem primitivos, poderia se ir formando seres cada vez mais evoluídos até chegar aos animais mais avançados, então, ao ser humano. Então, esse livro trazia uma resposta científica a esse mistério, como a vida foi surgindo e como chegamos até aqui. E esse livro mostra, explica que os seres, desde o mais simples, a partir de adaptações evolutivas, esse ser vai ganhando cada vez mais características, cada vez mais fatores que o permitem não apenas sobreviver, como se adaptar e como também evoluir. Esse livro, eu não quero entrar aqui em detalhe na teoria como um todo. Agora, o grande problema é que isso, na visão de muitos, parecia tirar de Deus o protagonismo na criação. Nós lemos aqui em Gênesis, Deus criando todas as coisas. Mas a partir da ciência parece que não, Deus não há necessidade alguma de haver um Deus. A vida surgiu de si própria e evoluiu de si própria, estamos aqui. Não tem Deus, não tem nenhuma ação sobrenatural, não tem nada, é só algo natural que ocorreu normalmente, sem nenhuma intervenção divina, sem a necessidade de existência de um ser, né, fora dessa dimensão. Não. Mas será que é mesmo assim? Veja só, queridos. Essa é então a proposição. Talvez Deus não seja necessário. Então, se há uma evolução, aparentemente Deus não precisamos de Deus para que haja vida. Agora, olha só. Esse, queridos, por isso que eu acho uma briga totalmente tola, porque esse nunca foi o ponto da criação. Nunca foi essa a questão da vida, etc. O grande ponto está lá em Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Desde o início da fé cristã, sempre esse foi o grande milagre. Ou seja, por que existe algo ao invés do nada? Por que existe o universo? Então é um passo muito anterior à criação da vida, muito anterior à questão de seres vivos, à questão de existir algo. Porque para que haja evolução, primeiro tem que haver matéria, tem que existir coisas, para a partir daí poder surgir vida. Então, para que haja evolução, tem que haver algo, tem que ter sido criado alguma coisa. A partir daí, Deus pode disparar esse processo da maneira que Ele quiser. Eu fico muito abismado como as pessoas se preocupam, qual o modo, qual o meio, qual a forma que Deus fez isso. Isso não interessa, o importante é Ele disparar aquilo. Se surgiu de uma forma instantânea, de uma forma gradativa, de uma forma evolutiva, etc., isso não faz grande diferença. O que importa é quem criou todas as coisas desde o início, por que existe algo em vez do nada. E se nós formos analisar o livro de Gênesis, como nós lemos aqui, o livro de Gênesis apresenta uma formação da vida, o surgimento dos seres, de uma forma gradativa, de uma forma em etapas. Na literatura de Gênesis, que é uma literatura muito antiga, usou termos propícios para os séculos, os milênios, as pessoas das mais diferentes culturas e épocas entenderem. Então ele fala, olha, isso ocorreu no primeiro dia, isso ocorreu no segundo dia, isso ocorreu no terceiro dia. Então, nessa linguagem, que era fácil de ser captada pelas culturas antigas, e mostrando, como nós estamos vendo, em termos de dias, em termos de etapas. Então, o próprio livro de Gênesis mostra que não foi uma coisa instantânea. Não, no primeiro segundo, Deus criou tudo. Não, foi algo gradual, foi algo em fases. Agora,
essa é uma ideia muito tosca, queridos, achar que a evolução exclui Deus, que a ideia de Deus passa a ser desnecessária porque há evolução. É como se alguém dissesse, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Deus foi necessário para que 2 mais 2 seja 4? Não. Ah, então Deus não existe. Qual é a lógica disso? Deus só existe se for estritamente necessário que ele atue para 2 mais 2 seja 4. A chuva é explicada pelo ciclo hídrico. Então Deus não é necessário para a formação de chuva, logo ele não existe. Isso não faz sentido nenhum. Não é porque existe um processo que pode ter ocorrido de forma natural ao longo das suas etapas iniciais que deixa Deus de ser necessário num passo anterior, que é a existência. Então, Deus não depende de estar intervindo em tudo que existe para ele existir. Por que Deus deveria estar presente nesses processos necessariamente? Não tem necessidade disso. Então, veja só, muitas vezes essas coisas são colocadas como coisas contraditórias, a evolução e o ensino das Escrituras, da criação feita por Deus, quando não são, e eu quero mostrar isso aqui para vocês. Só para adiantar, por exemplo, se você quiser estudar um pouco mais a fundo esse tema, ou tiver alguém com dúvidas, ou se debatendo com a fé em relação a isso, espero que essa mensagem esclareça várias questões, mas caso você tenha dúvidas maiores, você pode ler, tem 2 livros do Francis Collins, explicando isso. Ah, mas Francis Collins deve ser um teólogo, um cristão, etc. Não. Ele foi o diretor do maior projeto do estudo da biologia na face da Terra na história humana. Ele foi o diretor desse projeto, que é ele foi o diretor do projeto Genoma Humano, que mapeou o DNA humano ao longo de vários anos. Foi um projeto gigantesco, que uniu inúmeras faculdades, instituições, inúmeros cientistas, PhDs de vários países. Ele foi o diretor desse projeto. Francis Collins escreveu 2 livros tratando quão ridículo é esse debate entre teologia e ciência, quando são 2 ramos totalmente diferentes e não há qualquer contradição entre um e o outro. Mas veja só, qual que é o propósito das Escrituras? Qual que é o propósito do livro de Gênesis? Só entendendo isso já fica claro que não há qualquer nem dilema entre uma coisa e outra. Qual que é o propósito da Escritura? Veja só, Gênesis, esse trecho que nós lemos, Gênesis não é um artigo científico. Ponto. Gênesis é um tratado teológico. A Bíblia nunca teve a pretensão de ensinar ciências. Não é o propósito dela. Então, o livro de Gênesis não é para ensinar quando algo se realizou ou como esse algo se realizou. Então, nem quando, nem como. O livro de Gênesis está aqui para nos dizer quem realizou e por quê. Então, veja, as perguntas que o livro de Gênesis responde é quem? Quem disparou isso? Quem iniciou tudo? E por quê? O quem é Deus, por quê? Porque ele nos ama, se interessa pelo ser humano. Agora, quando isso se fez, como foi feito, isso não é do interesse bíblico. Dá uma luz, uma literatura que mostra esse início, tem que ser criado um cenário, tem que ser criado uma amostra do que se realizou, mas não é esse o propósito. Veja, eu não acho que Deus vai perder o tempo dele escrevendo um livro de ciências. Isso que o ser humano vai atrás. O ser humano tem as condições, tem a sabedoria que Deus lhe deu para correr atrás disso. O que Deus tem que revelar, que é algo que o ser humano de si próprio não consegue descobrir pela ciência, o que ele tem que revelar são as coisas mais profundas, são as coisas sobrenaturais. Isso sim o ser humano não tem como alcançar, a menos que seja revelado. Então veja só, a Bíblia não foi criada para satisfazer a curiosidade humana em questões de pouca relevância para o relacionamento homem-Deus, ser humano-Deus. Então, o propósito da Bíblia é nos conduzir até Deus, nos propiciar a vivenciar esse relacionamento ser humano-Deus. Aquilo que não contribui para isso não é do interesse bíblico. Então, a Bíblia revela aquilo que de outro modo não seria possível fazer, seria possível sabermos.
Então, a revelação sobrenatural é com as Escrituras. A revelação natural é com a ciência. Veja, um pai não escreveria a um filho dizendo: olha, meu filho, o seu parto foi assim, assim, assado, demorou tantas horas. Nenhum pai escreve isso para um filho distante. Um pai vai dizer o quanto o ama, vai dizer que eu sou seu pai, eu estou aqui, conte comigo. É isso que se faz. E não detalhes que não tem nada a ver com relacionamento entre um e outro. Agora, veja só, existem sim muitas dificuldades no evolucionismo. Está aqui uma listagem delas, pode colocar. São dificuldades que o evolucionismo ainda tem, talvez uma ou outra possa ser esclarecida ao longo dos estudos, ou não também. Mas como eu quero trazer a ponto que nem é esse o principal debate. Então, se vocês quiserem, posso ler aqui para vocês. Então, as dificuldades que o evolucionismo de Charles Darwin apresenta, improbabilidade da biogênese, ou seja, a formação da vida a partir da não-vida, improbabilidade da formação da proteína. A proteína é uma molécula imensa e com características muito específicas, muito difícil formar uma molécula tão gigante de forma aleatória. Isso poderia demorar uma infinidade de tempo. O problema da origem repentina da vida, o problema da autorreprodução, explosão cambriana, ausência de fósseis intermediários, a complexidade irredutível, a seleção natural apenas elimina a informação e o surgimento da consciência e da moralidade. Então, existem vários problemas. Eu não quero nem entrar nessa discussão, porque, como eu disse, se há evolução ou não, isso não é problema das Escrituras. Isso é um problema científico. Se é de uma forma, se é de outra, isso realmente não interessa. Então, só para pontuar aqui, depois quem quiser estudar essas coisas, eu posso passar a literatura. Mas só para pontuar aqui, por exemplo, o problema da autorreprodução. Se surgindo a vida, pode demorar milhões, sabe-se lá quanto tempo. Se a vida surge, digamos, espontaneamente, sem uma intervenção divina, essa vida, se nasce, ela precisa se reproduzir. Senão ela morre e acabou ali o milagre da vida. Então, a primeira vida que surge já tem que surgir já com todo o aparato necessário para se reproduzir, senão aquilo acaba. Então, é uma das questões aí que surge nesse meio. Mas, como eu disse, não quero entrar nem nesse debate, porque se a evolução se provar verdadeira ou não, isso não interessa. O importante é quem fez e não como foi feito. Agora, uma questão que eu queria colocar, pode passar aí, Renato. Esse é o teólogo anglicano William Paley. Ele diz no seu livro Natural Theology, dizendo, né, que ele argumenta que o ser humano chega a uma floresta e encontra um relógio. Se você encontra um relógio perdido no meio de uma floresta, qual que é a conclusão óbvia que você tira? Sem parar para pensar duas vezes. Bom, alguém fabricou esse relógio. Alguém fez esse relógio. Esse relógio não surgiu espontaneamente. Né? Não foi as rochas ali se unindo, misturando com água, o lodo, o barro, se juntando e o vento soprando e sabe-se lá o que mais. E aí, de repente, brota um relógio funcionando, com os cronômetros, tudo bonitinho. Então, ninguém chega a essa conclusão absurda, que aquilo nasceu, surgiu espontaneamente, de forma natural, sem a intervenção de uma mente, sem a intervenção consciente de alguém atuando sobre aquilo. Essa é a explicação de William Paley. Agora, pode passar, Richard Dawkins, que é um escritor ateu aí, best-seller, tem aquele livro Deus, um Delírio, que eu até tratei um pouco disso numa pregação anterior, naquela pregação Deus, uma Projeção. Ele responde a essa teologia, essa explicação de William Paley, dizendo que, nesse livro aí, O Relojoeiro Cego, dizendo que a evolução, na verdade, é o relojoeiro, é o fabricante do relógio que, por meios biológicos, por meios evolutivos, acabou gerando esse relógio de forma natural. Isso é o que Dawkins argumenta no livro. Pode passar? Só que isso não faz muito sentido. A resposta a esse argumento do Richard Dawkins veio desse físico, Stephen Bohr, que fala, olha, Dawkins, não satisfeito de haver um relógio
algo extremamente complexo, que existia do nada, ele explica, não, o que gerou esse relógio foi uma fábrica de relógios. Aí o Stephen Barr fala, olha, mas se um relógio tem uma complexidade imensa, e necessitaria de alguém com mente, ou alguém com inteligência para fabricar, e o Richard Dawkins explica isso com uma fábrica de relógios, olha, a fábrica de relógios é muito mais complexa que um relógio. Se exige-se uma mente inteligente para formar um relógio, quanto mais para você fabricar, para existir uma fábrica de relógios. Então, quem criou todo o arcabouço necessário para essa fábrica de relógios, que seria, né, o modelo evolutivo, gerar esse relógio, tem que ser alguém ainda muito mais inteligente. Mas como eu... Pode passar? Mas aqui eu queria entrar agora no... O anterior era mais um rascunho aí para quem quiser pesquisar, para quem quiser analisar um pouco mais nisso. Mas o que eu queria mais explicar aqui para vocês, queridos, eu acho isso fundamental, é que essa é uma briga que, por acaso, vale a pena. Veja só, mesmo se a evolução de Darwin se comprovasse 100% falsa, digamos, daqui a 100 anos, se mostrasse que era uma tolice, era algo cheio de furos, cheio de problemas, etc. Isso daqui a 100 anos, se mostrasse isso. E hoje, os cristãos, por medo de Deus perder a relevância, ou as escrituras perderem a relevância, combaterem isso, esse evolucionismo, o que é que isso provoca na mente dos cientistas? A única coisa que vai acontecer, queridos, é os cientistas todos chamarem os cristãos de obscurantistas, de fanáticos, de anticientíficos e perseguidores da ciência. Mesmo se essa ideia, se essa teoria fosse falsa realmente, mas como hoje se acredita nisso, e a imensa maior parte dos cientistas biólogos acreditam por A mais B, por diversas questões, acreditam que isso é totalmente correto, então se você combate isso, ainda mais com esse background cristão, eles só vão te acusar de perseguidor da ciência, de fanático, de obscurantista. E isso não vai contribuir em nada para a fé cristã. Então, o que eu quero trazer é que essa é uma briga que não vale a pena. Pelo contrário, prejudica a pregação do Evangelho. A Bíblia não diz, olha, quem crer no criacionismo, que essa é a concepção que muitos cristãos adotam, quem crer no criacionismo será salvo. A Bíblia não diz isso. Então, por que a gente tem que colocar isso a ferro e a fogo, enfrentar cientistas e com debates, às vezes, acalorados, se não há essa necessidade? Então, muitas vezes, essa questão de criacionismo está colocando um empecilho às pessoas a se achegarem à fé cristã, a crer no que realmente interessa. Que Jesus Cristo veio, que Ele é Deus em carne, deu a vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia e nos levará para a eternidade. Então, por causa de um debate científico totalmente irrelevante para a fé cristã, perde-se a chance de alcançar cientistas ou outras pessoas, e muitos estudantes perdem a fé ao entrar na faculdade, porque professores e cientistas vão dizer que a mente cristã, as escrituras, é algo arcaico, primitivo e que defende uma tolice. Então veja só, queridos, a ciência, ela nunca vai abraçar o criacionismo. Nunca. Ponto. E o detalhe, por um motivo simples de entender, justo e válido. A ciência nunca vai abraçar o cristianismo por um motivo simples, justo e válido. Que é o quê? A ciência parte do princípio de estudar apenas o mundo natural. É isso que a ciência estuda. Se a ciência começasse a trazer, a conceber, a possibilitar uma hipótese fora do mundo natural, uma hipótese sobrenatural, ele entraria no campo da metafísica, que não é o campo da ciência. A ciência estuda o mundo físico, o mundo natural, e faz bem se restringir a isso. Porque senão vai ter que tratar com as outras religiões, vai ter que tratar com temas espirituais que não tem como você experimentar em laboratório. Então a ciência só vai adotar hipóteses naturais. Ponto. E faz muito bem nisso. Então ela nunca vai adotar um ponto de vista em que
Deus fez alguma coisa. Não, porque esse não é o ramo de estudo dela. O ramo de estudo, desse estudo, de tratar de Deus, de tratar de uma intervenção extra esse mundo, extra natural, é o campo da teologia. Veja só, a Igreja Católica, que é a maior igreja do mundo, não tem qualquer problema com a evolução. Então, isso aí já parte do ponto, do princípio, que não é tão problemático assim. O que os cristãos podem e devem ser contra não é o evolucionismo, que é meramente um processo. O que devem ser contra é contra o naturalismo filosófico, ou seja, a partir do princípio que não existe um mundo fora deste. Aí sim, aí é problemático. Um exemplo só de como não há contradição entre fé e ciência nesse campo de evolucionismo. Pode passar. Olha esse verso de Zacarias 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos. É o Senhor Deus que faz relâmpagos? Sim e não, né, queridos? Sim, porque se ele não tivesse criado o universo, não haveria relâmpagos. Mas a gente sabe hoje, pela ciência, que os relâmpagos são formados por uma diferença de voltagem. Entre uma área e outra, a diferença de voltagem é muito grande, então uma descarga elétrica passa de um ponto para outro, estabilizando aquela diferença de voltagem. Então a ciência explica isso, e isso ocorre naturalmente. Não é um Deus que jogando raios lá de cima. Isso aqui é uma linguagem, um entendimento da época do profeta Zacarias, e também é uma coisa óbvia, né? Deus é ele que faz os relâmpagos, ele que faz as chuvas, porque ele criou todas as coisas. Mas ele não necessariamente está atuando nesses processos 24 horas. Ele só esticou a corda e deixou tudo correr naturalmente. Da mesma forma, na criação, Deus cria as coisas e as coisas, a partir daí, funcionam normalmente. Haveria um conflito entre esse texto e a ciência? Não. É só porque são perspectivas diferentes. A perspectiva da teologia, olha, Deus fez todas as coisas, então Deus, ele é a origem de tudo e ele é o sustentador de tudo. Agora, a ciência olha no modo natural e explica as coisas de forma natural. Agora, pode passar? Mas aí você pensa, mas e o relato bíblico, né? Como é que a gente trata aqui? Nós lemos o trecho, uma explicação, etc. Como é que a gente lida com esse relato? Então a gente desconsidera todo esse relato? Olha só, veja o que eu comentei no início, né? Esse trecho de Gênesis capítulo 1, ele usa 4 verbos no hebraico para denotar a criação, para denotar aquilo que estava sendo feito. Esses são os 4 verbos no hebraico. Barar, né, que inclusive está no primeiro verso, né, Bereshit, barar Elohim, né, no princípio criou Deus. Esse barar é o único verbo do hebraico que expressa uma criação de algo a partir do nada. A criação de algo realmente utilizando um poder sobrenatural, um poder divino. Esse verbo só é aplicado a Deus. Só Deus tem o poder de barar, de criar algo a partir do nada. Os outros 3 verbos, como vocês podem ver, raya, asa e assá, tudo tem a ver com tornar-se, aparecer, produzir, fabricar, germinar, nascer. Então, aquele trecho que eu dei o destaque aqui, Deus diz, assim diz o Senhor, produza a terra. Então, veja, não é Deus criando. Ele fala, olha, que a terra produza. Então, o próprio Deus está dizendo, olha, vai ser um processo natural. Eu só dou o start, eu só dou o comando, olha, terra, produza aí os animais domésticos, os seres vivos, etc. Então não é nenhuma intervenção sobrenatural, o próprio Deus está dizendo, olha, naturalmente, terra, produza seres vivos. Os únicos trechos em que o verbo há realmente uma conotação de uma intervenção divina, pode passar, é em apenas 3 momentos. Na criação da matéria, surgimento do universo, mesmo que use esse verbo barar. Então, o primeiro verso, Bereshit, barar Elohim. Então, no princípio, criou Deus. Então, do nada, ele extraiu o universo, a matéria. A segunda vez que esse verbo é utilizado é na criação da vida, da primeira vida, no verso 21. Então, para disparar o surgimento da biogênese, né, a formação da vida, a partir da não-vida, aparentemente houve uma atuação de Deus. E o terceiro ponto é no verso 27, na criação da humanidade, quando Deus diz,
né, criemos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Então aí é um salto, né, da vida normal para um ser que aí tem uma imagem, uma semelhança de Deus, né, que aí há a alma, há o espírito, que aí sim há uma intervenção divina. Nos demais versos, nos demais versículos, são os outros verbos da criação que são usados. Olha, produza, nasça aí naturalmente os animais. Então, criação do ponto de vista realmente de uma intervenção divina apenas nesses pontos. Nos demais parece que realmente é um processo natural. E é interessante ver que tanto na criação dos animais quanto do ser humano, dois verbos são usados, o bará e o assá, mostrando que há um surgimento natural e há uma intervenção divina. Então parece que as duas coisas vêm juntos, como se no ser humano, para surgir o corpo, usa-se um assá, ou seja, uma formação natural, mas há uma penetração de um bará para criar aquilo que diferencia o ser humano, que é o seu espírito. Né? Uma outra questão que às vezes traz confusão às pessoas, pode passar aí, Renato? Na expressão dia, mas a Bíblia diz que foram apenas 6 dias, e a ciência diz que são milhões e milhões e milhões de anos. Bom, queridos, assim, como eu falei, a Bíblia é escrita para todas as gerações. Então, ele usa um termo aqui que, na verdade, pode significar dia, que é o termo Yom. Então, quando você vê lá, e aí foi o 5º dia, na verdade, a palavra que está ali não é dia, a palavra é Yom, do hebraico, que pode significar ou um dia de 24 horas, ou só um período de luz, né, de diurno, ou então um período fixo de tempo, pode ser até uma era. E foi ali a 3ª era, a 4ª era, a 5ª era. Então, no hebraico, antes do tempo de Davi, só existia um termo, se você quisesse expressar um longo período de tempo. Ah, passou um tempão. Qual a palavra em hebraico que você usaria? Yom. Ah, então passou um yom, passou um tempão. Passou um longo período de tempo. Qual que é a única palavra em hebraico que existia para designar isso? Era yom. Então, você dizer e lutar por X mais Y, não, mas é só dia, são só 6 dias, a ciência está errada. Você está cometendo uma tolice imensa. A própria Bíblia, por exemplo, usa esse termo Yom 65 vezes no Antigo Testamento para expressar um longo período de tempo. Então, a palavra que está lá não é dia, é Yom. Sem falar que, por exemplo, pode passar? O tempo para Deus, lá durante essa criação, não havia nenhum ser humano. O tempo para Deus, ali quem está dizendo, narrando isso, comentando, isso é Deus. E o tempo para Deus é totalmente diferente do tempo humano. O próprio apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3:8, mas amados, olha só, não ignoreis. O que Pedro pediu para ninguém ignorar, todo mundo ignora. Amados, não ignoreis. Uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então o tempo de Deus, se Deus falar um dia, aqui pode significar 1000 anos, 1 milhão de anos, sabe-se lá quanto tempo. Porque para Deus, Deus não fica lá, está demorando tanto. Não, para Deus o tempo é totalmente indiferente. Porque ele é um ser eterno, ele é um ser atemporal. Então a expressão que ele usa, mesmo se significasse dia mesmo, que não me parece ser, ainda assim o dia para Deus pode durar um tempo muito grande, né? Não é mensurado como nós. Agora, veja só, Deus, quando as Escrituras é revelada, ela não escreveu para o ser humano do século XXI, muito menos para os físicos do século XXI. Deus escreveu um trecho, uma literatura, para que fosse compreensível, não apenas para nós hoje, fosse útil não apenas para nós hoje, mas também para as gerações anteriores e inclusive há milênios atrás. Esse trecho era lido e repetido pelas pessoas de 3.500 anos atrás. Então, se Deus explicasse todo o processo, com todas as informações que a ciência hoje adoraria, para aquelas gerações tão antigas seria incompreensível e provavelmente jogariam fora, dizendo, não, isso aqui é loucura, isso aqui é gente débil mental, é gente que teve um surto, maluco, e está dizendo isso aqui de milhões de anos. Não, isso não faz sentido nenhum, jogariam fora. Então Deus tem que usar uma linguagem que o ser humano, não apenas hoje, mas
de milênios atrás consiga captar e entender e se realizar. Então, se Deus mencionasse milhões de anos, provavelmente esse trecho teria sido jogado fora, as pessoas achariam que era loucura. Um exemplo para vocês só verem como isso é sério. No século XVI, durante a Reforma Protestante, muitos teólogos debatiam dizendo, não, Deus não criou o mundo em 6 dias, porque 6 dias é muito. Deus deve ter criado todas as coisas em apenas um dia. Então veja, no século XVI as pessoas tinham dificuldade com 6 dias. Imagina se Deus tivesse escrito que foram milhões de anos. Aí todo mundo teria não aceitado isso. 6 dias era difícil, né, para os teólogos. Aí a Bíblia não foi escrita para nós apenas. Nós temos essa perspectiva muito egoísta. A Bíblia foi escrita para nós, para pessoas de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, de 3000 anos atrás. Então os relatos que nós temos à mão são relatos chamados transculturais. São relatos que precisam ser de uma clareza e de uma forma que possa atravessar as culturas de milênios e de populações de países diferentes, de concepções diferentes. Então são relatos transculturais, transhistóricos, para que todas as sociedades pelos quais esse trecho passe possa ter significado, possa ter relevância. Então a literatura de Gênesis, principalmente antes do capítulo 11, que é chamada a história primeval, uma história muito antiga, antes de Abraão, então toda a literatura, até antes do capítulo 11 de Gênesis, é chamada de uma literatura arquetípica, uma literatura simbólica, em que Deus apresenta realidades, mas usando símbolos, para que aquilo possa ser captado e sem Deus precisar entrar com detalhes enormes que só vão complicar em vez de facilitar o entendimento, principalmente de civilizações tão antigas. Então Deus fala através de algo que traga um significado claro e não com detalhes científicos que não seria útil em populações muito antigas. Pode passar? Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos 3 pais da igreja, escritores muito antigos. Os primeiros escritores cristãos, até o século IV, devotaram quase 2000 páginas escrevendo sobre o livro de Gênesis. 2000 páginas. O livro de Gênesis não, só sobre os 6 dias da criação. Até o século IV, 2000 páginas foram escritas só sobre esses 6 dias da criação. E olha o detalhe, nessas 2000 páginas, ninguém achava que essa palavra dia era realmente um dia de 24 horas. Nenhum endossou isso. Nenhum. Todos achavam que podia ser um período longo, ou diziam, não, eu não sei, não tem como dizer. Aqui nós temos 3 desses pais, Irineu, Orígenes e Agostinho de Hipona, que deram interpretações figurativas aos dias de Gênesis. Eles diziam, olha, esse dia aí pode ser 1000 anos, pode ser 100 mil anos, ou pode ser um período, que eu não sei dizer quanto é. E veja que eles não estavam ali tentando adaptar a teologia cristã, e surgiu o darwinismo, surgiu a evolução, a gente precisa adaptar a Bíblia. Não, isso aqui é muito antes, isso aqui é do século 3 e 4. Então, 1400, 1500 anos antes da teoria da evolução. Então, eles não estavam querendo adaptar. Eles só leram as escrituras no hebraico e tinham essa humildade de dizer, peraí, isso que Deus está escrevendo de uma forma poética, de uma forma simbólica, para nos passar a informação de quem fez e por que fez. Não é uma literatura científica, de jeito nenhum. Isso são 3. Agora, outros, Basílio, bispo de Cesareia, e Tomás de Aquino, também não acreditavam que os dias da criação eram dias solares. Não, 6 dias são 6 dias de 24 horas. E até no pensamento judeu antigo, lá do 1º século, de Joséfo e de Filo, eles também, não, Filo era um filósofo judeu, Joséfo era um historiador, considerado o pai da história, inclusive. Eles disseram, não, esses dias aí são dias figurados, não é necessariamente um dia de 24 horas. Você vê que eles, milênios atrás, tinham mais sabedoria que os ditos teólogos hoje em dia. Pode passar? Aqui. Olha o que Agostinho de Hipona dizia, lá no século IV. Que tipo de dias eram aqueles para nós é extremamente difícil, ou talvez impossível conceber. Que tipo de dia era aquele?
Não sei. E ele se baseava justamente em 2 Pedro 3,8, que diz, olha, não ignorem isso. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos para Deus pode ser um dia. Então, como é que a gente vai dizer com toda a convicção que aquele período é X ou Y? Não tem como saber. E isso realmente, pela ciência, o mundo tem, o universo tem bilhões e bilhões de anos, pela ciência. Eu não tenho como me aventurar se isso é verdadeiro ou não. Mas, de novo, entra numa briga que vale a pena. Se a gente dizer que não, que o mundo não tem bilhões de anos, porque a Bíblia, de novo, a Bíblia usa a palavra yom. E segundo, que, de novo, a gente vai ser só chamado de pessoas arcaicas, de pessoas trogloditas, de pessoas anticientíficas, de pessoas ignorantes. Quando a Bíblia não é o propósito dela, não é isso. E a Bíblia não diz isso. Então, pela ciência, isso é algo razoavelmente bem comprovado. A luz que você olha lá fora de uma estrela, aquela estrela está a bilhões de anos-luz de distância. Então, se está a bilhões de anos-luz de distância, você tem como medir isso pela... esqueci o nome lá da questão da luz vermelha. Me fugiu o nome lá dessa teoria que é muito bem comprovada. Então, se essa luz que você vê ali fora veio de bilhões de anos de distância, então levou-se bilhões de anos para a luz chegar até aqui. Então você está vendo uma luz que saiu de lá há bilhões de anos. E se saiu de lá bilhões de anos, então o universo teria esses bilhões de anos. Então, mas isso é uma teoria científica, nem é a minha questão aqui. A questão é, o livro de Gênesis não é uma literatura científica. Se você for ver a organização dos versos, ele tem uma estrutura totalmente poética. Toda linda, toda organizada. Assim foi o primeiro dia. Aí assim disse Deus, nananã, e assim foi o segundo dia. E bem uma estrutura organizada de forma poética para ser facilmente decorada, que antigamente não era fácil ter livros. Então era organizado de uma forma poética, estruturada e simbólica. E não uma literatura científica. Isso não é o propósito de Deus, revelar coisas naturais. O propósito de Deus é revelar coisas sobrenaturais do relacionamento dele com o ser humano. Então, pode passar? Aqui só para vocês terem uma noção, que não há contradição, tanto é que grandes biólogos da história humana foram cientistas cristãos, desde o monge, Mendel, que é o criador da genética, o pai da genética, Linneu, que foi o pai da taxonomia, John Bartram, que foi o primeiro botânico norte-americano, George Cuvier, fundador da paleontologia, anatomia comparativa, pode passar. Aqui uma lista, só para vocês terem uma noção que você pode ser um cientista muito aplicado e muito inteligente e manter a sua fé cristã absolutamente. Pode voltar? Volta. Não passa. Falta um slide aí. Bom, tem outros aqui que estavam na minha lista. Jim Fabry, fundador da entomologia moderna. Nehemiah Grew, cofundador da ciência de anatomia vegetal. Stephen Halles, métodos exatos da física para a biologia. E John Ray, primeiro a classificar de acordo com as espécies. Tá, vamos ver aqui um pouquinho mais do que Agostinho diz. Aqui já estou partindo para a nossa conclusão. Olha o que Agostinho nos ensina, a sabedoria dele ao tratar da Bíblia em face dos estudos científicos, estudos filosóficos, etc. A gente precisa ter essa sabedoria, essa humildade de não tentar mandar na ciência a partir da teologia, quando são ramos totalmente diferentes. A teologia estuda o sobrenatural, Deus e o relacionamento Deus-homem. A ciência estuda o natural, a composição do mundo. Então, por que essas duas coisas que são de ramos distintos têm que duelar? Loucura isso. Olha como Agostinho, no século IV, quarto e quinto, olha a sabedoria dele. Não devemos nos precipitar e assumir uma posição tão firme sobre um lado que, caso um futuro progresso na busca pela verdade abale essa posição, nós também venhamos a cair com ela. Então, se você adota uma posição científica de forma rígida, dizendo não, mas é porque a Bíblia também está de acordo com essa posição científica. Agostinho diz. Mas aí depois o progresso vem, aquela teoria cai, e o que cai junto? A fé cristã, porque a fé cristã se apegou numa coisa científica, quando nem deveria se aferrar a isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode passar?
Agora, esse é um trecho aqui para mim muito marcante. Agostinho é um estudioso, um dos principais teólogos da fé cristã de todos os tempos, os maiores homens de Deus da história humana. Ele fez 5 análises extensas de Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, ele sabe do que está falando. Né? Agora, olha esse trecho aqui, que é um longo trecho, que ele explica isso. O que deve ser o nosso comportamento cristão, baseado em relação à Bíblia, com a ciência, entre fé e razão. Isso aqui, para mim, resume e é espetacular. Olha o que Agostinho diz, lá no século V. Agora, é algo vergonhoso e perigoso para um infiel ouvir um cristão que tira conclusões precipitadas a respeito do sentido das Sagradas Escrituras e diz bobagens sobre esses tópicos. E devemos empregar todos os meios para evitar esse tipo de situação constrangedora, na qual as pessoas mostram seu vasto desconhecimento sobre os cristãos e fazem pouco caso deles. Né? Agora pode passar? Ele vai explicar um pouco mais do que ele está dizendo aqui. É muita vergonha, não porque um indivíduo ignorante é ridicularizado, mas porque ele está falando um indivíduo ignorante que diz que a fé cristã é algo, né? Está defendendo uma determinada posição. É muita vergonha, não porque um indivíduo ignorante é ridicularizado, mas porque as pessoas que não conhecem a religião cristã acham que nossos sagrados escritores sustentam tais opiniões. Infelizmente, para aqueles, olha aquilo que eu falei lá no início, infelizmente, para aqueles por cuja salvação trabalhamos arduamente, os autores de nossas escrituras são criticados e rejeitados como se fossem ignorantes. A gente quer salvar uma pessoa, mas vem uma pessoa dizendo, não, mas olha só, você tem que abandonar isso aqui que a ciência diz, porque a Bíblia diz tal coisa. E ele diz, a gente perde uma pessoa que a gente está arduamente trabalhando pela salvação dela, porque ela acha que a Bíblia é algo ignorante. Ele continua, se encontrarem um cristão cometendo um erro em um campo do conhecimento que eles conhecem bem, e o ouvirem defendendo suas opiniões, aí é palavras dele, né? Defendendo suas opiniões idiotas sobre nossos livros, como acreditarão nesses livros? E em assuntos referentes, ou seja, os assuntos que realmente interessam, em assuntos referentes à ressurreição dos mortos, à esperança de vida eterna e ao reino dos céus, quando pensam que as páginas das Escrituras se acham cheias de falsidades sobre fatos que eles aprenderam pela experiência à luz da razão. Então, o que Agostinho está dizendo? Se você diz que a Bíblia diz algo, você pode estar arrancando a salvação daquela pessoa. Porque às vezes a Bíblia não diz coisa alguma sobre aquilo, e não diz, não é um livro científico. E a pessoa acha aquilo uma aberração, alguém está dizendo aquilo, sendo que a pessoa aprendeu na ciência, à luz da razão, algo oposto, e tem comprovado aquilo, por que então ele vai crer a respeito da ressurreição, da vida eterna, do reino de Deus, se logo vem falando algumas tolices, algumas bobagens em relação aos campos que ele conhece. Então, em relação ao que realmente interessa, você perde a pessoa, porque você quer dizer que a Bíblia diz algo que ela não diz, que ela não explora e que não é o propósito dela. Então, o que fica claro no livro de Gênesis é quem disparou o processo. Que não foi algo aleatório, nem algo acidental. Né? Nós não surgimos aqui, explodimos aqui, estamos aqui, mas a gente não tem sentido, a gente não tem significado, ninguém nos criou, a gente vai morrer e acabar aqui. Não, Gênesis diz, não, nós tivemos uma origem. Nós fomos concebidos por alguém que nos ama, que se interessa por nós. Nós não estamos aqui ao acaso, nós não somos frutos de um acidente. Nós estamos aqui porque Deus, seja criando de forma instantânea, de forma gradual, de forma evolutiva, não interessa. Mas Deus disparou esse processo. No princípio, criou Deus. E aí, se depois desse start ele falou, produza a terra seres vivos, isso não interessa, queridos. Não interessa como foi feito. Interessa quem fez e com qual propósito. E principalmente, o que virá depois. Para onde nós somos chamados. Para quem nós somos chamados. Deus se importa conosco. Trouxe você à existência, trouxe a vida à existência, Ele trabalhou nisso. A forma que foi, realmente não interessa. O que importa é, Ele se importa conosco, Ele nos quer,
E Ele nos quer não apenas vivos aqui, mas vivos eternamente. Te deu essa vida para você escolher aonde você quer morar eternamente. Então escolha o caminho da vida, escolha a luz. Não se perturbe com quem diga de ciência isso, ciência. Eu nunca me perturbei com isso, querido, nunca. Porque eu já entendi desde o início, são ramos diferentes. O dia que a ciência provar que Deus não existe, boa sorte. Primeiro que é impossível provar que algo não existe. Mas isso não é o ramo. A ciência estuda barata, a ciência estuda hipopótamo, estuda vegetais. Que bom, estude. Faz muito bom proveito e isso contribui para a vida humana. Contribui a estudar os nossos órgãos, estudar remédios. Isso é tudo maravilhoso. E a teologia, as escrituras, falam sobre Deus, falam sobre Jesus, falam sobre a vida eterna, sobre o reino dos céus. Então, se que a ciência prospere, que o ser humano avance e que a teologia continue pregando o que importa, a palavra de Deus, a ressurreição dos mortos, a vida eterna. Debates desses que não contribuem absolutamente para nada, pelo contrário, afastam milhares, talvez milhões de pessoas, porque hoje a fé cristã, graças a esses grandes, não, nós vamos defender, graças a esses grandes defensores, milhões acham que a Escritura, como o Agostinho disse, acham que isso aqui é algo cheio de idiotice, porque pessoas que queriam defender proporam opiniões tolas. Então, não, queridos, não traga esse tipo de conflito. Pregue a verdade, pregue o amor, pregue a sabedoria. Isso a palavra tem de sobra. Amém? Vamos ficar de pé? Então depois essa mensagem vai ficar disponível. Sempre quando você encontrar alguém com esse tipo de questionamento, que isso é muito comum, os ateus até brincam. Eles podem lá ensinar a escola bíblica à vontade, quando chegar na faculdade a gente arranca a fé deles. Então isso é uma coisa tão simples de entender. Então se você vê alguém passar por esse tipo de dilema, pois só transmitir essa mensagem ou literatura abundante falando disso. Do Francis Collins, como eu falei, diretor do projeto Genoma Humano, são os melhores nessa referente a isso. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa guardar a fé de cada um aqui, a não sofrer abalo, seja por argumentação de quem quer que seja, ou de algum vídeo que possa assistir no YouTube, ou qualquer uma dessas coisas, Senhor. Sabendo que o Senhor está acima de tudo isso, que a ciência tem a sua valia, mas a palavra de Deus é que realmente nos traz a vida eterna. Que a gente possa ter a sabedoria de compreender isso, que há 1400 anos atrás, todos os pais da igreja eram totalmente satisfeitos ao entender isso, e hoje se perdeu em um fanatismo que não contribui. Pedimos que o Senhor nos dê essa sabedoria, Pai, lidar com as Escrituras, a termos sabedoria lidar com aqueles que estudam, com a ciência, e pedimos que o Senhor nos guarde, Pai. Guarde a fé daqueles que estão aqui, dos que virão, guarde a fé dos nossos filhos, que um dia entrarão na faculdade, poderão ser questionados, poderão ser criticados, poderão ser combatidos, que eles tenham essa sabedoria, que eles conheçam as Escrituras como elas são, conheçam a ciência como elas são, e que o Senhor dê sabedoria, a gente não perder algo tão precioso, algo tão rico, que é o reino de Deus, por questões tão pequenas, Senhor, coisas irrelevantes para a nossa convivência com o Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe, sim, os cientistas, as teorias, os estudos, para que o mundo continue progredindo, que haja mais condições de produzir e gerar mais qualidade, mais conforto para a vida humana, mais alimentos, mais saúde, mais higiene, mais remédios, mais cura, e que a Tua palavra se volte para pregar aquilo que cura a alma humana, que traz a salvação, para que vidas possam se encontrar com Deus vivo, não com algum artigo científico, não, se encontrar com Deus vivo, estar perto de Ti, Te conhecer experiencialmente, de forma vívida, que a gente conheça o nosso Pai, se relacione com o nosso Pai e viva contigo, Senhor, eternamente. Pedimos a Tua bênção sobre essa igreja, sobre a fé cristã em geral, pedimos a Tua bênção sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, em nome de Jesus.